Imagine a cena. Uma igreja lotada, 300 convidados de smoking e vestidos longos, flores brancas por todos os lados e câmeras da televisão gravando o que deveria ser o casamento do ano em Belo Horizonte. Mas no altar, uma noiva parada, imóvel, segurando um celular na mão trêmula. Letícia Moura Andrade, 29 anos, advogada brilhante, filha da elite mineira, estava prestes a descobrir que sua vida perfeita era uma mentira completa. O véu que cobria seu rosto não conseguia esconder a expressão de choque, porque ela acabara de receber uma mensagem que mudaria tudo. Davi já é casado com outra mulher. Prints, fotos, certidão de casamento, tudo ali, na tela do seu celular, 3 minutos antes de dizer sim para um mentiroso. E sabe o que ela fez? Não fugiu, não desmaiou, não chorou. Ela fez algo que ninguém esperava, algo que transformaria aquela humilhação na vingança mais elegante que Belo Horizonte já viu. Deixe aí nos comentários de onde você está assistindo essa história, porque você vai querer acompanhar cada segundo do que aconteceu depois. 6 meses antes daquele momento devastador no altar, Letícia Moura Andrade acordava todos os dias às 5:30 da manhã no seu apartamento no bairro de Lourdes, com vista para a Serra do Curral. Advogada especializada em direito empresarial, ela havia construído uma carreira impecável, assim como tudo em sua vida parecia ser. O escritório no 20º andar de um prédio comercial na Savassi era o reflexo da sua personalidade, organizado, sofisticado, sem uma caneta fora do lugar. Letícia era conhecida por nunca perder um caso, por sua frieza calculada nas negociações e pela elegância natural que herdara do pai, o desembargador aposentado Roberto Andrade. Mas por trás dessa fachada perfeita, havia uma ferida que ela carregava desde os 11 anos. O dia em que sua mãe, Helena, simplesmente fez as malas e abandonou a família por outro homem. Mulheres Andrade não fogem dos problemas, seu pai sempre dizia. Nós enfrentamos tudo de cabeça erguida. E foi exatamente isso que ela fez. Até conhecer Davi Vasconcelos numa noite de abril, durante um evento beneficente no Palácio das Artes. Ele apareceu como um tsunami de charme e confiança. Alto, cabelos escuros sempre perfeitamente penteados, sorriso que derretia qualquer resistência. Davi era dono de uma rede de clínicas odontológicas que estava em expansão por todo o estado. Aos 35 anos, ele representava tudo que Letícia achava que queria. Estabilidade, sucesso, um homem que não fugiria como sua mãe fizera. Você deve ser a famosa advogada que nunca perde, ele disse, aproximando-se dela na recepção do evento, 2 taças de champanhe nas mãos. E você deve ser o dentista que cobra mais caro de Belo Horizonte. Ela respondeu, aceitando a bebida com um sorriso discreto. Não tô cheio, mas prefiro empreendedor visionário. Dentista soa tão comum. O flerte foi imediato. Davi tinha essa habilidade de fazer qualquer mulher se sentir única, especial, como se fosse a única pessoa no mundo que importava naquele momento. Ele falava sobre viagens, negócios, planos grandiosos para expandir sua empresa para outros estados. Tudo que Letícia, filha de uma elite tradicional, mas às vezes sufocante, achava empolgante. Durante 3 horas, eles conversaram sobre arte, política, os desafios de empreender em Minas Gerais, e quando a noite terminou, Davi já havia conseguido o número dela. Posso levá-la para jantar amanhã? Conheço um lugar na Pampulha que vai adorar. Amanhã não posso. Tenho um caso complexo para revisar. Depois de amanhã, então? Talvez, ela disse, mas o sorriso entregou que era um sim. E assim começou o que parecia ser o relacionamento perfeito. Davi era atencioso, romântico, sempre surpreendendo Letícia com gestos que mostravam que ele prestava atenção nos detalhes. Flores brancas,
suas favoritas, reservas em restaurantes sofisticados, viagens para Gramado nos fins de semana. Nina Figueiredo, sua melhor amiga desde a infância, observava tudo com uma mistura de felicidade e preocupação. Tá, ele é lindo, charmoso, rico, mas não acha estranho que ele sempre viaja a trabalho? Perguntou Nina numa manhã de domingo, enquanto tomava um café no apartamento de Letícia. Nina, ele tem uma empresa em expansão. É normal. E aquelas ligações que ele sempre atende longe de você? Questões sigilosas de trabalho, óbvio. Letícia, você está ouvindo você mesma? Mas Letícia não queria ouvir. Pela primeira vez em anos ela se sentia completa, segura. Amada por um homem que parecia ter tudo planejado para o futuro deles. Davi falava sobre casamento, filhos, uma vida construída juntos. E quando ele a pediu em casamento, numa noite de lua cheia no mirante do Mangabeiras, com um anel de diamante que custou mais que o carro dela, Letícia sentiu que finalmente havia encontrado sua pessoa. Alguém que jamais a abandonaria como sua mãe fizera. Você vai ser a mulher mais feliz de Minas Gerais. Ele sussurrou no ouvido dela, enquanto colocava o anel no seu dedo. Já sou, ela respondeu, lágrimas de felicidade descendo pelo rosto. 6 meses de preparativos se seguiram. O casamento do ano, como a mídia social de Belo Horizonte começou a chamar. Igreja histórica no centro da cidade, recepção no Belvedere, lista de convidados que incluía políticos, empresários, toda a elite mineira. E Letícia, perfeccionista como sempre, cuidou de cada detalhe pessoalmente. Flores, música, cardápio, decoração, tudo deveria ser impecável. Porque mulheres Andrade não fazem nada pela metade. Ela não sabia que, enquanto organizava o casamento dos sonhos, seu noivo estava organizando uma vida completamente diferente, a 400 quilômetros de distância, em Goiânia. O que ela também não sabia era que alguém estava prestando atenção. E decidira que a verdade precisava vir à tona antes que fosse tarde demais. Os primeiros sinais começaram sutilmente, como sempre acontece quando estamos apaixonadas demais para enxergar a realidade. Davi sempre tinha uma explicação perfeita para tudo. As viagens constantes para Goiânia? Estou expandindo a rede de clínicas lá, amor. É o futuro da empresa. Os fins de semana cancelados em cima da hora. Surgiu uma oportunidade de negócio que não posso perder. As ligações que ele atendia saindo de perto dela, questões confidenciais, você entende? E Letícia entendia, ou pelo menos fingia entender. Leti, isso não é normal, Nina insistia, enquanto elas escolhiam o vestido de dama de honra numa boutique na Savassi. Homem apaixonado não some 3 dias por semana. Ele não some, Nina. Ele trabalha. Trabalha ou foge? Você está sendo dramática. Eu estou sendo realista. Nina largou o vestido que estava segurando e encarou a amiga. Lembra quando você me contou que ele nunca te apresentou para os amigos de Goiânia? Que vocês nunca ficam hospedados na mesma cidade quando ele viaja para lá? Ele fica em hotel executivo, eu fico na pousada romântica. É mais íntimo. Letícia, escuta o que você está dizendo. Mas Letícia não queria escutar. Ela estava planejando o casamento perfeito, a vida perfeita. E questionar Davi significaria questionar tudo isso. E mulheres Andrade não desistem dos seus planos. Os preparativos do casamento intensificaram. E com eles, as ausências de Davi se tornaram ainda mais frequentes. Ele estava sempre resolvendo detalhes da festa, ou fechando contratos importantes antes da lua de mel. Amor, você confia em mim, não é? Ele perguntou numa noite, depois de mais uma ligação misteriosa que o fez sair da cama às 2 da madrugada. Claro que confio. Então pare de fazer essas perguntas. Tudo o que eu faço é por nós, pelo nosso futuro. E ele a beijava de um jeito que fazia Letícia esquecer todas as dúvidas, temporariamente.
Foi Nina quem primeiro mencionou o nome Rebeca. Você já ouviu falar de uma tal de Rebeca Mendes? Perguntou casualmente enquanto tomavam um cafezinho no Mercado Central. Não, porque vi uma foto no Instagram dela. Tem um homem de costas que parece muito com o Davi. Postou ontem em Goiânia. Nina, para com isso. Você está ficando paranoica. Estou ficando preocupada. Que diferença faz se eu mostrar a foto para você? Faz diferença, porque eu não vou alimentar essas desconfianças ridículas. Davi me ama, Nina. Em 3 semanas nós vamos nos casar. Nina suspirou, guardando o celular. Ela sabia que quando Letícia tomava uma decisão, nada no mundo a fazia mudar de ideia, nem mesmo a verdade. Enquanto isso, em Goiânia, Rebeca Mendes postava fotos sutis nas redes sociais. Uma aliança discreta no dedo. Um brinde ao meu amor, sem mostrar o rosto do homem. Check-ins em restaurantes sempre aos fins de semana. Exatamente quando Davi dizia estar fechando negócios. As peças do quebra-cabeça estavam todas lá, espalhadas nas redes sociais de uma influenciadora que tinha 40 mil seguidores e um sorriso perfeito. Mas Letícia estava ocupada demais escolhendo flores e provando vestidos para notar. Há 2 semanas do casamento, Davi ficou 5 dias sumido. Problema sério na clínica nova. Ele explicou por mensagem. Volto no fim de semana para os últimos preparativos. 5 dias, Letícia! Nina explodiu. 5 dias sem dar notícias direito. Que tipo de noivo faz isso? O tipo que está construindo um império para dar conforto à esposa. Ou o tipo que está mentindo descaradamente. A discussão foi feia. Nina saiu batendo a porta e Letícia ficou sozinha no seu apartamento, olhando para o vestido de noiva pendurado no closet. Pela primeira vez em meses, uma dúvida cruel atravessou sua mente. E se Nina estiver certa? Mas ela afastou o pensamento rapidamente. Em 2 semanas, ela seria Letícia Vasconcelos. Teria a família que sempre sonhou, o marido que jamais a abandonaria. Ela não sabia que naquele exato momento alguém em Goiânia estava compilando evidências, fotos, conversas, documentos, esperando o momento certo para revelar a verdade. E esse momento estava chegando mais rápido do que ela imaginava. Em Goiânia, Rebeca Mendes acordava todas as manhãs, na casa que dividia com o marido há 2 anos. Sim, marido. Porque Rebeca e Davi Vasconcelos eram legalmente casados desde 2022, numa cerimônia íntima no cartório da cidade, com apenas 2 amigos como testemunhas. Ela era influenciadora digital, especializada em lifestyle e moda. 40 mil seguidores que acompanhavam sua rotina de treinos, viagens e relacionamento perfeito com um empresário misterioso que ela chamava carinhosamente de meu amor nas redes sociais. Davi havia criado um sistema perfeito. Segunda a quarta-feira em Belo Horizonte com Letícia. Quinta a domingo em Goiânia com Rebeca. E 2 empresas que justificavam toda essa movimentação, clínicas odontológicas que realmente existiam, mas que estavam longe de ser o império próspero que ele vendia para ambas. A verdade é que os negócios de Davi estavam em crise. Má gestão, investimentos arriscados, dívidas se acumulando. E ele descobriu que um casamento midiático em Belo Horizonte poderia ser exatamente o marketing que precisava para salvar suas empresas. Letícia era perfeita para isso. Filha de desembargador, advogada renomada, conexões com a elite mineira, o casamento deles seria notícia nos jornais, nas redes sociais, traria visibilidade nacional para sua marca. Rebeca não desconfiava de nada. Para ela, o marido era um empresário bem-sucedido que precisava viajar constantemente para expandir os negócios. Ela postava fotos dos fins de semana românticos, dos jantares a 2, das joias que ele comprava para ela, sempre com cuidado para não mostrar o rosto dele,
para preservar a privacidade, como Davi pedia. Amor, você entende que minha vida empresarial precisa ficar separada da nossa vida pessoal, né? Ele sempre dizia. Tem muito concorrente de olho no que eu faço. E Rebeca, apaixonada e confiante, concordava com tudo. Mas havia algo que nem Rebeca, nem Letícia sabiam. Valentina Vasconcelos, irmã de Davi, estava começando a suspeitar do irmão. Médica obstetra, mulher prática e observadora, Valentina sempre achou estranho o fato de Davi nunca levar Rebeca para Belo Horizonte e nunca trazer Letícia para Goiânia. Questões de agenda, ele explicava, mas irmã conhece irmão. E Valentina conhecia o histórico de mentiras de Davi desde a adolescência. Foi ela quem começou a investigar discretamente. Uma consulta aqui, uma pergunta ali, até descobrir que o irmão estava mantendo duas vidas completamente separadas. Davi, precisamos conversar, ela disse, numa ligação tensa no final de janeiro. Estou ocupado, Val. Depois a gente se fala. É sobre Rebeca e Letícia. Silêncio do outro lado da linha. Não sei do que você está falando. Sei exatamente do que estou falando. E você tem duas opções. Conta a verdade para as duas ou eu conto. Valentina, você não entende a situação. Bush, entendo perfeitamente. Você está enganando duas mulheres, está cometendo bigamia e ainda por cima usando uma delas para salvar seus negócios falidos. Meus negócios não estão falidos. Davi, eu tenho os extratos, eu sei das dívidas. Para com essa palhaçada antes que vire um escândalo maior. Mas Davi já estava profundamente enredado na própria mentira. O casamento com Letícia estava marcado, os contratos publicitários assinados, os investidores esperando o boost de visibilidade que o evento traria. Eu vou resolver isso, Val, depois do casamento. Que casamento, Davi? Você já é casado. É complicado. Não é complicado. É crime. A ligação terminou com Davi desligando na cara da irmã. E Valentina, médica acostumada a tomar decisões difíceis, tomou a dela. Se o irmão não tinha coragem de contar a verdade, ela contaria. Enquanto isso, em Belo Horizonte, Letícia continuava os preparativos finais. Prova do vestido, degustação do cardápio, ensaio na igreja. Tudo perfeito, tudo planejado nos mínimos detalhes. Nina ainda tentava alertar a amiga, mas suas tentativas eram cada vez mais sutis. Ela sabia que pressionar demais faria Letícia se afastar ainda mais. Você já conheceu a família toda do Davi? Perguntou casualmente, enquanto conferiam as lembrancinhas do casamento. Conheço a irmã, a Valentina. Ela é médica, muito ocupada. Os pais dele moram em São Paulo, são mais reservados. E os amigos? Leti, que interrogatório é esse? Só curiosidade. Acho interessante conhecer o círculo social do marido. Você vai conhecer todo mundo na festa. Relaxa. Mas Letícia não conseguia relaxar completamente. Havia algo no ar, uma tensão que ela não conseguia explicar. Davi estava mais nervoso que o normal, mais evasivo, e suas explicações para tudo estavam ficando cada vez mais elaboradas. Há 10 dias do casamento, Rebeca postou uma foto no Instagram que quase arruinou tudo. Era uma selfie dela no espelho, e refletido atrás dela, Davi aparecia de perfil, claramente reconhecível. A foto ficou no ar por apenas 2 horas antes de ser deletada. Mas 2 horas na internet são uma eternidade. E alguém havia feito screenshot. Esse alguém estava coletando evidências há semanas, e faltavam apenas 10 dias para colocar tudo em movimento. A bomba estava prestes a explodir. Sexta-feira, véspera do casamento. Letícia acordou às 5 da manhã com aquela sensação estranha no estômago. Não era nervosismo de noiva, era algo diferente. Algo que ela não conseguia nomear, mas que a incomodava profundamente. O apartamento estava uma loucura. Flores chegando, cabeleireira confirmando o horário, Nina organizando os últimos detalhes. E Davi,
Davi havia sumido novamente. Última reunião de emergência antes do grande dia, amor. Volto à noite para o jantar de ensaio. A mensagem dele chegou às 6 da manhã. Claro que ele sumiu. Nina murmurou, organizando os sapatos da noiva. No dia mais importante, o noivo some. Nina, por favor. Hoje não. Desculpa, Leti. É que o quê? Nina hesitou. Ela havia passado a madrugada inteira em claro, pensando se deveria ou não contar à amiga sobre suas descobertas nas redes sociais. Os prints que ela havia feito, as coincidências estranhas, a tal Rebeca que aparecia sempre nos mesmos lugares que Davi dizia estar a negócios. Nada. Esquece. Hoje é seu dia. Às 2 da tarde, enquanto Letícia fazia as unhas para o casamento, seu celular vibrou. Número desconhecido. Preciso falar com você. É sobre Davi. É urgente. Letícia olhou para a tela confusa. Ligação perdida do mesmo número. Ela retornou a ligação. Alô? Letícia Andrade? Sim, quem está falando? Meu nome é Valentina. Valentina Vasconcelos. Eu sou irmã do Davi. O coração de Letícia disparou. Ela conhecia Valentina. Haviam se encontrado apenas 2 vezes, mas a voz estava estranha, tensa. Oi, Valentina. Tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Letícia, onde você está agora? No salão, fazendo as unhas. Por quê? Você está me assustando. Preciso te encontrar. Agora. É sobre o casamento. Sobre o Davi. Tem coisas que você precisa saber antes de subir naquele altar amanhã. Que tipo de coisas? Silêncio longo do outro lado da linha. Coisas que vão mudar tudo. Me encontra no Café da Savassi em 1 hora? Aquele que vocês sempre vão... Valentina, você está me deixando apavorada. Fala logo o que é. Pessoalmente, 1 hora. Por favor, Letícia, confie em mim. A ligação caiu e Letícia ficou encarando o celular com o coração aos pulos. Nina percebeu a expressão da amiga pelo espelho. O que foi? Quem era? A irmã do Davi. Ela quer me encontrar. Disse que tem algo importante para me contar sobre ele. Nina e Letícia se entreolharam pelo espelho. O mesmo pensamento passou pela cabeça das duas. E se for verdade tudo o que desconfiávamos? 1 hora depois, Letícia estava no Café da Savassi, as mãos tremendo, enquanto mexia no açúcar do cappuccino que nem havia tocado. Valentina chegou pontualmente, com uma pasta preta na mão e uma expressão que Letícia jamais esqueceria. Desculpa fazer isso véspera do seu casamento, Valentina disse, sentando-se à frente da cunhada. Mas eu não consigo deixar você subir naquele altar sem saber a verdade. Que verdade, Valentina? Você está me deixando louca. Valentina abriu a pasta e tirou uma certidão de casamento. Colocou sobre a mesa, na frente de Letícia. Davi é casado, Letícia. Legalmente casado. Há 2 anos. O mundo parou. Letícia olhou para o documento. O nome dele ali, preto no branco, ao lado de Rebeca Mendes Vasconcelos. Data: 15 de março de 2022. Isso deve ser um erro. Não é erro. Valentina tirou o celular e mostrou o Instagram de Rebeca. Esta é a esposa do meu irmão. Eles moram juntos em Goiânia. Ela posta fotos deles praticamente todos os dias. Letícia passou a mão pelo rosto, tentando processar a informação. As fotos na tela do celular mostravam uma vida que ela não conhecia. Davi sorrindo ao lado de uma mulher loira, bonita, obviamente apaixonada. Fotos em casa, na cama, no sofá. Uma intimidade real, cotidiana. Não pode ser. Ele disse que os negócios em Goiânia... Os negócios estão falindo, Letícia. As clínicas estão cheias de dívidas. Ele está usando você, o casamento com você, para salvar a imagem da empresa. Marketing, sabe? O dentista que casou com a filha do desembargador. Cada palavra era como um soco no estômago. Letícia sentia o mundo girando, a realidade se desfazendo diante dos seus olhos. Por que você está me contando isso agora?
Por que não antes? Porque eu descobri faz pouco tempo e porque tentei convencer o Davi a contar a verdade, mas ele está muito envolvido na mentira. Disse que ia resolver depois do casamento. Resolver como? Não sei. E, sinceramente, não quero saber. Eu só sei que não posso deixar você se casar amanhã sem saber que vai estar cometendo bigamia junto com ele. Letícia se levantou da mesa cambaleando. Tudo fazia sentido agora. As viagens, os telefonemas secretos, a recusa dele em apresentá-la aos amigos de Goiânia, tudo. Letícia, você está bem? Não, não estou bem. Eu preciso ir para casa. Preciso pensar. O que você vai fazer? Letícia pegou a certidão de casamento e os prints que Valentina havia trazido. Olhou para a cunhada com uma mistura de gratidão e desespero. Ainda não sei, mas... Obrigada. Obrigada por ter coragem de me contar. O caminho de volta para casa foi um borrão. Letícia dirigiu no automático, lágrimas descendo pelo rosto, 1000 pensamentos passando pela cabeça. Nina estava esperando no apartamento e, quando viu a expressão da amiga, soube imediatamente que suas piores suspeitas se confirmaram. Era verdade, não era? Nina perguntou, abraçando a amiga. Pior que isso. Ele é casado, Nina. Casado mesmo. No papel. Há 2 anos. As duas ficaram abraçadas no meio da sala, cercadas por vestidos de festa, flores e lembrancinhas de um casamento que não aconteceria. Ou aconteceria de uma forma que ninguém esperava. Porque naquele momento, vendo os prints de uma vida que ela não conhecia, Letícia tomou uma decisão que mudaria não apenas sua vida, mas a de todos que estariam na igreja no dia seguinte. Ela não fugiria, não se esconderia, não seria tratada como vítima. Mulheres Andrade enfrentam tudo de cabeça erguida. E era exatamente isso que ela faria. Sábado, dia do casamento, 6 da manhã. Letícia acordou sem ter dormido uma única hora. Passou a madrugada inteira organizando prints, documentos, fotos, tudo que Valentina havia lhe dado, mais o que ela mesma havia descoberto, fuçando nas redes sociais até o amanhecer. Nina dormiu no sofá da sala, preocupada demais para deixar a amiga sozinha. Quando acordou e viu Letícia já vestida, maquiada, impecável, soube que alguma coisa estava diferente. Leti, você dormiu? Não, mas estou bem. Melhor do que estive em meses, na verdade. Como assim? Letícia se virou para a amiga e Nina viu algo nos olhos dela que nunca havia visto antes. Uma determinação fria, calculada, perigosa. Eu vou me casar hoje, Nina. O quê? Letícia, você endoidou? Não, eu vou me casar, mas não do jeito que ele espera. Nina sentou na cama, tentando entender o que estava acontecendo. Explica isso direito. 300 convidados, Nina. Mídia cobrindo o evento. Câmeras de televisão. O casamento do ano em Belo Horizonte. Ele queria marketing. Então vai ter marketing. Letícia. Ele achou que eu era só mais uma idiota apaixonada que ele podia manipular. Que eu fugiria chorando quando descobrisse a verdade. Mas ele não conhece as mulheres da família Andrade. Letícia pegou o celular e mostrou para Nina as evidências organizadas. Prints das conversas de Davi com Rebeca, fotos dos dois juntos, a certidão de casamento, extratos bancários que Valentina havia conseguido mostrando as dívidas das empresas. Eu vou subir naquele altar, Nina, e vou contar para todo mundo exatamente quem é o homem que estava prestes a se casar comigo. E depois eu saio de cabeça erguida dessa igreja e ele que se vire com a bagunça que criou. Às 8 da manhã, a equipe de cabeleireira e maquiagem chegou ao apartamento. Letícia recebeu todas como se nada tivesse acontecido. Sorriu, conversou, fez piadas. Uma performance perfeita de noiva feliz.
Você está radiante, disse a maquiadora. É o brilho da felicidade. É, algo assim, Letícia respondeu, olhando para seu reflexo no espelho. Às 10, ela estava pronta. O vestido era um sonho. Crepe italiano, cauda longa, bordados delicados. O véu de 3 metros que sua avó havia usado no próprio casamento. Ela estava linda e letal. Nina ajudou com os últimos detalhes, ainda tentando processar o que estava prestes a acontecer. Você tem certeza disso, Leti? Absoluta. Ele queria um casamento inesquecível? Vai ter. O carro chegou ao meio-dia. Igreja do Carmo, centro histórico de Belo Horizonte, decorada com milhares de flores brancas e rosa. Do lado de fora, fotógrafos da mídia social, repórteres, convidados chegando em carros de luxo. Davi estava no altar há 20 minutos, impecável no smoking preto, sorriso confiante, cumprimentando os convidados como se fosse o homem mais feliz do mundo. Ele não fazia ideia do furacão que estava prestes a devastar sua vida. Ela está chegando, o cerimonialista avisou. As portas da igreja se abriram. A marcha nupcial começou a tocar. 300 convidados se levantaram, câmeras se voltaram para a entrada. E Letícia apareceu, linda, elegante, caminhando com a postura de uma rainha. O pai ao seu lado, orgulhoso, sem saber que estava conduzindo a filha não para um casamento, mas para um tribunal. Davi sorriu ao vê-la. Aquele sorriso cínico, confiante. O mesmo sorriso que ele usava quando mentia sobre suas viagens, seus negócios, sua vida dupla. Letícia caminhou lentamente pelo corredor central, sorrindo para os convidados, acenando discretamente, até chegar ao altar. O padre começou a cerimônia. Queridos irmãos, estamos aqui reunidos para celebrar a união de Davi e Letícia. Letícia ouvia as palavras como se viessem de muito longe. Seu coração batia compassado, calmo, a calma que vem antes da tempestade. Se alguém souber de algum impedimento para que esta união não se realize, fale agora ou cale-se para sempre. O momento que ela estava esperando. Letícia se virou para os convidados, tirou o celular da pequena bolsa que carregava e falou com voz clara, firme. Eu sei de um impedimento. O silêncio na igreja foi instantâneo. 300 pessoas prenderam a respiração. As câmeras focaram nela. Davi ficou pálido. Letícia, o que você está fazendo? Ele sussurrou. Ela se virou para ele, com um sorriso que gelou o sangue do noivo. Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, Davi. Estou contando a verdade. E então ela se dirigiu aos convidados. Meus queridos amigos e familiares, vocês vieram aqui hoje para presenciar um casamento, mas eu não posso me casar com este homem, porque ele já é casado. O murmúrio na igreja foi como um tsunami. Câmeras disparando, pessoas sussurrando, Davi tentando interromper. Letícia, você não sabe o que está falando? Sei exatamente o que estou falando. Ela ergueu o celular e mostrou a certidão de casamento. Davi Vasconcelos é casado com Rebeca Mendes desde março de 2022. Eles moram juntos em Goiânia. E enquanto planejava este casamento comigo, ele mantinha uma vida completamente diferente com ela. O escândalo explodiu. Convidados se levantando, fotógrafos disparando flashes, repórteres falando ao mesmo tempo. Isso é mentira! Davi gritou, tentando pegar o celular dela. Mas Letícia se afastou, mantendo a postura elegante mesmo no meio do caos. E mentira é o que você me contou durante 1 ano e meio. Mentira são seus negócios prósperos. Mentira é o amor que você disse sentir por mim. Ela se virou novamente para os convidados. Peço desculpas a todos vocês por presenciarem isso. Mas eu precisava que todos soubessem que tipo de homem vocês estavam prestes a ver se casar comigo.
E então, com a elegância de uma rainha destronando um usurpador, Letícia tirou o véu, entregou o buquê para Nina e caminhou de volta pelo corredor central da igreja. Sozinha, de cabeça erguida, sob os flashes das câmeras e o silêncio atônito de 300 pessoas. Ela havia prometido a si mesma que seria um casamento inesquecível. Missão cumprida. As 2 horas seguintes foram um caos absoluto. A igreja virou um formigueiro de repórteres, convidados em choque e fotógrafos tentando capturar cada segundo do escândalo. Davi ficou parado no altar por quase 10 minutos, visivelmente em pânico, tentando explicar para quem quisesse ouvir que tudo era um mal-entendido. Mas não havia explicação possível para uma certidão de casamento. Letícia voltou para casa no carro do pai, que dirigia em silêncio absoluto. Roberto Andrade era um homem da lei. Ele sabia reconhecer evidências sólidas quando via. E sabia também que a filha havia feito a única coisa possível diante de uma traição daquele tamanho. Você fez a coisa certa. Foi tudo o que ele disse quando pararam em frente ao prédio. Obrigada, pai. Mulheres Andrade não fogem. Nunca. Nina já estava no apartamento, o telefone tocando sem parar, redes sociais explodindo, o vídeo da exposição de Letícia no altar já estava viralizando. Casamento do ano e vingança elegante eram os assuntos mais comentados do Twitter. Meu Deus, Leti, você virou notícia nacional. Nina mostrou o celular para a amiga. Olha isso. A advogada expõe traição do noivo no altar. O casamento que parou o Brasil. Ela descobriu que ele era casado e fez isso. Letícia tirou o vestido de noiva calmamente, como se fosse um dia qualquer. Por dentro, sentia uma mistura de alívio, tristeza e satisfação. Uma satisfação estranha, mas real. Como você está se sentindo? Nina perguntou preocupada. Livre. Pela primeira vez em meses, eu me sinto livre. O telefone dela tocou. Número de Goiânia. Letícia? A voz do outro lado estava chorando. Meu nome é Rebeca. Rebeca Mendes. Eu preciso falar com você. Letícia fechou os olhos. A outra vítima de Davi. Oi, Rebeca. Eu acabei de ver o vídeo nas redes sociais. Eu não sabia... Eu juro que não sabia de você. Ele me disse que era solteiro quando nos conhecemos. Eu acredito em você. Nós duas fomos enganadas. O que eu faço agora? Minha vida virou de cabeça para baixo em 2 horas. Os vizinhos, os amigos, todo mundo viu. Você faz o que eu fiz. Levanta a cabeça e segue em frente. Não foi culpa nossa. A conversa durou 20 minutos. 2 mulheres que nem se conheciam, unidas pela mentira do mesmo homem, se apoiando mutuamente na primeira hora da tempestade. Enquanto isso, Davi tentava desesperadamente controlar os danos. Ligou para Letícia dezenas de vezes. Mandou mensagens intermináveis tentando explicar, justificar, implorar uma conversa. Deixa eu explicar tudo. Não é o que parece. Você não entende a situação. É mais complicado. Por favor, atende o telefone. Estou sendo linchado aqui. Letícia bloqueou o número dele. O que vocês acham da atitude dela até agora? Porque, sinceramente, eu acho que ela estava sendo suave demais. Se fosse comigo, a coisa seria bem pior. Mas, enfim, o que importa é que Letícia ainda não havia mostrado todo o seu potencial de vingança. A mídia local estava em frenesi. O vídeo do altar já tinha mais de 1 milhão de visualizações. Jornalistas ligavam tentando conseguir uma entrevista exclusiva. A história tinha todos os elementos que o público adorava: traição, dinheiro, elite social, vingança elegante. E foi aí que Valentina ligou. Letícia, como você está? Surpreendentemente bem. E você? Deve estar sendo complicado ser irmã dele agora. Para falar a verdade, estou orgulhosa de você e com muita raiva dele. Valentina pausou.
Mas tem uma coisa que você precisa saber. Davi está tentando virar o jogo. Como assim? Ele está espalhando que você sabia de tudo, que foi tudo armação sua para ganhar fama. Está dizendo que vocês tinham combinado de fingir um casamento para dar ibope. O sangue de Letícia ferveu. Ela imaginava que Davi tentaria se defender, mas não esperava que ele tentasse destruir a reputação dela no processo. Ele está louco se acha que vai conseguir inverter essa situação. É por isso que estou ligando. Tenho mais evidências, conversas dele com investidores, e-mails planejando usar seu casamento como marketing, áudios, coisas que provam que tudo foi premeditado da parte dele. Manda tudo para mim, agora. Naquela noite, Letícia não dormiu novamente. Mas dessa vez não era desespero, era estratégia. Ela organizou todas as evidências cronologicamente, criando um dossiê completo da farsa que havia sido seu relacionamento. Nina trouxe pizza e vinho, e as duas passaram a madrugada planejando os próximos passos. Você vai processar ele? Vou, por danos morais, pelo dinheiro que gastei no casamento, por tudo. Mas antes eu vou contar a história completa, do meu jeito. Como assim? Letícia sorriu. O mesmo sorriso perigoso do altar. Davi queria marketing? Então vai ter marketing. Mas agora quem controla a narrativa sou eu. E enquanto Belo Horizonte dormia, Letícia Andrade começou a escrever. Não um depoimento jurídico, mas algo muito mais poderoso. A verdade. Toda a verdade. Com todos os detalhes que fariam qualquer mulher reconhecer os sinais que ela havia ignorado. O terremoto de hoje seria apenas o começo. O tsunami estava chegando. 3 meses depois do escândalo no altar, Letícia acordou no seu novo apartamento em São Paulo, com vista para o Parque Ibirapuera. Sim, ela havia deixado Belo Horizonte. Não por vergonha ou fuga, mas por estratégia. A capital paulista oferecia algo que Belo Horizonte não podia. Anonimato suficiente para se reinventar sem os sussurros constantes da elite mineira. Nina havia se mudado com ela. Melhor amiga não abandona melhor amiga na hora da guerra, ela disse, fechando seu negócio em BH para abrir uma consultoria de imagem em São Paulo. E guerra era exatamente o que estava acontecendo. Obrigada por continuarem até aqui comigo, porque agora é que a história fica realmente interessante. Letícia estava prestes a mostrar do que uma mulher traída e bem assessorada juridicamente é capaz. Os processos contra Davi começaram na 2ª semana após o casamento fracassado. Danos morais, apropriação indébita dos gastos do casamento, uso indevido da imagem dela para fins comerciais. Nina havia calculado mais de R$500 mil em custos que Letícia poderia recuperar. Mas o dinheiro era o menor dos problemas de Davi. A Receita Federal havia aberto uma investigação sobre as empresas dele. Afinal, como um homem supostamente próspero tinha dívidas milionárias escondidas. Os contratos publicitários que ele havia assinado baseados no casamento midiático foram todos cancelados. Investidores fugiram como ratos de navio afundando. Em 3 meses, o império de clínicas odontológicas que Davi tentava construir havia desmoronado completamente. Rebeca também havia processado o ex-marido. Ela pediu divórcio 1 semana após o escândalo e estava reconstruindo sua carreira como influenciadora, agora focada em sinais de relacionamentos tóxicos e como recomeçar depois de uma traição. Os seguidores dela triplicaram. Letícia, por sua vez, estava construindo algo muito maior que vingança. Estava construindo um legado. A ideia surgiu numa manhã de abril, enquanto tomava café numa padaria artesanal da Vila Madalena. Nina chegou animada, com uma proposta que mudaria tudo. Leti, você precisa ouvir isso. A editora Companhia das Palavras quer publicar um livro seu. Um livro sobre o quê?
Sobretudo, a traição, o casamento no altar, a reinvenção. Eles querem um relato completo. Disseram que você pode inspirar milhares de mulheres que passaram ou estão passando por situações parecidas. Nina, eu não sou escritora. Não precisa ser. Eles vão te dar um ghostwriter. Você só conta a história. Eles transformam em livro. E olha só. Nina mostrou o celular. Eles já escolheram até o título. Quando o altar vira tribunal. Como transformei minha maior humilhação na minha maior vitória. Letícia olhou para a tela do celular, processando a informação. Um livro, sua história inspirando outras mulheres, era maior do que ela havia imaginado. E tem mais, Nina continuou. Eles querem fazer uma turnê de lançamento. São Paulo, Rio, Brasília, Belo Horizonte. Você viraria uma espécie de embaixadora da vingança elegante. Vingança elegante é como a internet está chamando o que você fez. Vingança elegante virou movimento, Leti. Tem mulheres postando histórias de como saíram de relacionamentos tóxicos inspiradas em você. Era surreal. Em 3 meses, Letícia havia passado de advogada traída a símbolo de empoderamento feminino. E a proposta da editora era apenas o começo. Foi numa dessas caminhadas pelo Ibirapuera, pensando na proposta do livro, que ela esbarrou em Eduardo Sanches Camargo. Literalmente esbarrou. Ele estava saindo de uma livraria, ela entrava distraída, e os livros que ele carregava voaram pelo chão. Desculpa, os dois disseram ao mesmo tempo, se abaixando para recolher os livros. Quando se olharam nos olhos, Letícia teve uma sensação estranha, familiar, mas diferente. Eduardo era elegante, sem ser pretensioso. Tinha olhos inteligentes e um sorriso discreto que não parecia ensaiado. Eu te conheço, ele disse, reconhecendo-a. Provavelmente da internet. Ela respondeu resignada. Sou a noiva do altar. Na verdade, eu te conheço de antes. Eduardo Camargo, da Camargo Editorial. Estivemos numa reunião sobre o seu livro na semana passada. Letícia o olhou mais atentamente. Claro, ele era o executivo da editora que ia publicar seu livro. Mas, pessoalmente, era muito diferente do que ela havia imaginado. Ah, sim. Desculpa, estava tão focada nos detalhes contratuais que nem prestei atenção. Ela riu, constrangida. Acontece. Eduardo sorriu. Na verdade, estava vindo te procurar. Queria conversar sobre algumas ideias para o livro. Mas se quiser, podemos tomar um café agora mesmo. Tem uma padaria ótima aqui perto. E foi assim, numa manhã de outono em São Paulo, que Letícia conheceu o homem que mudaria novamente sua perspectiva sobre amor, confiança e recomeços. Eduardo não era como Davi. Não era charmoso de forma calculada, não fazia promessas grandiosas, não tentava impressionar com gestos exagerados. Ele era real, direto, honesto de uma forma que assustava e tranquilizava ao mesmo tempo. Durante 2 horas, eles conversaram sobre o livro, sobre reinvenção, sobre as cicatrizes que todos carregamos. E Letícia percebeu que, pela primeira vez em meses, não estava fingindo ser mais forte do que realmente era. Posso fazer uma pergunta pessoal? Eduardo perguntou no final da conversa. Claro. Você realmente não desconfiava de nada? Sobre o Davi? Letícia suspirou. Desconfiava, mas estava tão investida na ideia do relacionamento perfeito que ignorei todos os sinais. É engraçado. Agora que estou escrevendo sobre isso, percebo que minha intuição sempre soube. Eu é que escolhi não escutar. E agora? Você confia na sua intuição? Agora eu confio. E ela está me dizendo que você tem alguma história complicada também, não é? Eduardo riu. Perspicaz. Eu também tenho meus fantasmas. Minha ex-esposa me traiu com meu sócio. Foi um escândalo meio público. Acabou com meu casamento e quase acabou com a empresa. E como você superou? Ainda estou superando. Ele olhou para ela com sinceridade.
Mas conversar com você hoje foi a primeira vez em 2 anos que me senti normal, sem precisar fingir que está tudo bem. Quando se despediram, Letícia sabia que aquele encontro havia sido diferente. Não havia promessas, não havia drama. Apenas 2 pessoas que haviam sido feridas e estavam aprendendo a confiar novamente. O livro seria lançado em 2 meses. Sua nova vida estava tomando forma. E pela primeira vez desde o altar, Letícia se permitiu pensar que talvez, apenas talvez, ainda houvesse espaço para o amor verdadeiro em sua história. Mas antes disso, ela tinha uma vingança para completar. O lançamento do livro, Quando o Altar Vira Tribunal, aconteceu numa noite fria de julho, na livraria da Vila de Pinheiros. Mais de 200 pessoas compareceram. Jornalistas, influenciadoras, mulheres que se identificaram com a história de Letícia e muitos curiosos que queriam conhecer pessoalmente a noiva da vingança elegante. Eduardo estava lá, discretamente posicionado no fundo da livraria, observando Letícia comandar a noite com a elegância que já havia se tornado sua marca registrada. Nos últimos 2 meses, eles haviam se aproximado lentamente. Cafés casuais que viravam conversas de 3 horas. Caminhadas no parque que se transformavam em jantares improvisados. Uma química genuína, construída sobre cicatrizes compartilhadas e uma honestidade brutal que ambos haviam aprendido a valorizar. A pergunta que mais recebo, Letícia dizia para a plateia, é se eu me arrependo de ter exposto tudo daquela forma, no altar. E minha resposta é sempre a mesma. Eu me arrependo de não ter feito isso antes. Aplausos entusiasmados ecoaram pela livraria. Uma mulher na primeira fila levantou a mão. Letícia, como você soube que era a hora de confiar em alguém novamente? A pergunta pegou Letícia desprevenida. Seus olhos automaticamente procuraram Eduardo no fundo da sala. Ele sorriu discretamente. Ainda estou aprendendo, ela respondeu honestamente. Mas acho que a diferença agora é que não estou procurando alguém para me completar. Estou procurando alguém para compartilhar uma vida que já está completa. Após o evento, Eduardo se aproximou com um buquê de flores brancas. As mesmas que decoraram sua igreja naquele dia fatídico, mas que agora tinham um significado completamente diferente. Parabéns pelo sucesso, ele disse, entregando as flores. Obrigada por tudo, pelo livro, pelo apoio, por... Ela hesitou. Por me deixar ser vulnerável de novo, no meu tempo. Eduardo a puxou para um abraço. Era a primeira vez que se abraçavam. E Letícia sentiu algo que não sentia há muito tempo, segurança genuína. Mas nem tudo eram flores na vida da nova Letícia. Davi não havia desaparecido silenciosamente como ela esperava. Falido, com a reputação destruída e processos se acumulando, ele estava ficando cada vez mais desesperado e perigoso. As primeiras ameaças chegaram por e-mail na semana do lançamento do livro. Você destruiu minha vida. Agora vou destruir a sua. Pensa que é muito esperta? Vou mostrar para todo mundo quem você realmente é. Esse seu livro é pura mentira. Vou processar você e essa editora de quinta. Letícia mostrou as mensagens para Eduardo, que ficou visivelmente preocupado. Você registrou o boletim de ocorrência? Registrei, mas a polícia disse que enquanto ele não partir para ameaças físicas, não podem fazer muito. Letícia, esse homem está desesperado. Homens desesperados fazem coisas impensáveis. Eduardo não estava errado. Na semana seguinte, Davi tentou uma última cartada para destruir a credibilidade de Letícia. Ele vazou conversas íntimas do relacionamento deles. Áudios, mensagens carinhosas, fotos do casal. Tudo para tentar provar que ela havia usado o relacionamento para ganhar fama. Foi Nina quem descobriu primeiro, através de um perfil fake no Instagram que estava publicando tudo.
Leti, você precisa ver isso. Nina mostrou o celular, visivelmente nervosa. Letícia olhou para as publicações e sentiu uma raiva que não sentia desde o dia do altar. Mas dessa vez, ela não estava sozinha. Eduardo chegou ao apartamento dela 1 hora depois, com uma equipe de advogados especializados em crimes virtuais. Ele acabou de cometer o primeiro erro real, Eduardo disse, mostrando os documentos que havia trazido. Publicar conversas íntimas sem consentimento é crime. Agora a gente pode processá-lo por difamação, violação de privacidade e assédio virtual. E pode dar cadeia? Nina perguntou esperançosa. Pode dar prisão preventiva se conseguirmos provar que ele representa risco para a segurança dela. O processo foi rápido. Em 72 horas, Davi foi intimado a retirar todo o conteúdo do ar e responder por 3 novos crimes. A pressão legal finalmente o quebrou. Ele ligou para Letícia numa madrugada, chorando, implorando perdão, dizendo que estava perdendo a cabeça e prometendo que pararia com tudo se ela retirasse as queixas. Davi, Letícia disse com uma calma que ela mesma se surpreendeu em ter. Você teve 1000 oportunidades de parar. No altar, você podia ter me contado a verdade. Depois do escândalo, você podia ter assumido seus erros. Mas você escolheu tentar me destruir. Agora aguenta as consequências. E desligou o telefone. Eduardo, que estava ao lado dela, a puxou para um abraço. Você está bem? Estou melhor que bem. Estou livre de verdade agora. Livre como? Livre para ser feliz. Ela o olhou nos olhos. Livre para amar alguém que merece ser amado. Eduardo a beijou. Um beijo lento, carinhoso, cheio de promessas que nenhum dos dois estava com pressa de fazer. Eu te amo, Letícia, ele sussurrou. Eu também te amo, ela respondeu. E pela primeira vez em anos, essas palavras saíram do seu coração sem medo, sem cálculo, sem proteções. O livro dela estava nas listas de mais vendidos. Davi estava prestes a ser preso. Rebeca havia se tornado uma das principais influenciadoras sobre relacionamentos saudáveis do país. E Letícia? Letícia havia descoberto que a melhor vingança não era destruir quem a machucou. A melhor vingança era ser genuinamente feliz. A manhã de setembro estava clara em São Paulo quando Letícia acordou no apartamento que agora dividia com Eduardo. Não por pressão, não por medo de ficar sozinha, mas porque ambos haviam chegado à conclusão de que dividir a vida era melhor que viver separados. O livro Quando o Altar Vira Tribunal estava na 12ª edição, havia se tornado fenômeno nacional e estava sendo traduzido para o inglês e espanhol. Letícia havia se tornado mais que uma autora. Era uma voz, um símbolo, uma prova viva de que é possível transformar a maior humilhação em força. Nina estava em pé de guerra, organizando o casamento, o seu próprio. Havia encontrado o amor numa das palestras de Letícia, com um advogado trabalhista que a conquistou, falando sobre direitos das mulheres no mercado de trabalho. Só você para arranjar marido numa palestra sobre empoderamento feminino. Letícia riu quando soube. O telefone tocou. Era Valentina ligando de Belo Horizonte. Leti, tenho uma notícia sobre o Davi. Letícia fez uma careta. Depois de meses de processos, prisão domiciliar e falência completa, ela esperava não ouvir mais falar no ex-noivo. O que aconteceu agora? Ele foi preso ontem. Dessa vez, para valer. Descobriram que ele estava desviando dinheiro dos clientes das clínicas há anos. Vai ficar uns bons anos na cadeia. Letícia suspirou. Não sentia raiva, não sentia satisfação. Sentia uma mistura estranha de alívio e pena. Como você está se sentindo? Valentina perguntou. Livre, completamente livre. E você? Deve ser difícil ver o irmão assim. Sinceramente, eu avisei ele várias vezes. Homem que não assume os próprios erros acaba se enterrando neles. Rebeca também havia ligado na semana anterior.
Estava noiva de um médico de Goiânia, um homem que a conhecia desde antes do escândalo e que havia esperado pacientemente ela se curar das feridas do relacionamento tóxico. Letícia, eu queria te agradecer, ela disse. Se você não tivesse tido coragem naquele altar, eu teria perdido mais anos da minha vida com aquele mentiroso. Nós nos salvamos mutuamente, Rebeca. Sua coragem de me procurar também foi fundamental. Eduardo entrou na cozinha com café fresco e o jornal do dia. A seção de cultura trazia uma matéria sobre Letícia. A advogada que virou fenômeno editorial anuncia segundo livro. Já pensou no tema do próximo? Ele perguntou, beijando o topo da cabeça dela. E como reconhecer um amor verdadeiro depois de uma traição? Ela respondeu sorrindo. Vai usar nossa história como exemplo? Nossa história, a da Rebeca, da Nina, todas as mulheres que descobriram que é possível recomeçar. Eduardo sorriu. Nos últimos meses, ele havia aprendido a admirar não apenas a força de Letícia, mas sua capacidade de transformar dor em propósito. O celular dela apitou com uma notificação do Instagram. Uma seguidora havia marcado ela numa foto. Uma jovem de vestido de noiva, sorrindo na porta de uma igreja, com a legenda: Hoje eu me casei de verdade, com um homem que me ama de verdade. Obrigada, Letícia Andrade, por me ensinar que eu merecia mais. Olha isso, Letícia mostrou para Eduardo. Esse tipo de mensagem ainda me arrepia. Você salvou mais vidas que imagina. Nós salvamos. Eu, você, Nina, até a Valentina. Todos nós que tivemos coragem de falar a verdade quando era mais fácil fingir que estava tudo bem. O telefone tocou novamente. Era o editor dela com uma proposta inesperada. Letícia, tenho uma proposta maluca para você. A Netflix quer comprar os direitos da sua história. Querem fazer uma série baseada no livro. Letícia quase derrubou o café. Uma série? Uma série sobre empoderamento feminino, relacionamentos tóxicos, recomeços, com sua história como fio condutor. O que acha? Ela olhou para Eduardo, que fez sinal de por que não? Acho que pode ajudar ainda mais mulheres. Vamos conversar. Quando desligou, Eduardo a abraçou por trás. De advogada traída a fenômeno da Netflix. Quem diria? Sabe o que é mais engraçado? Letícia se virou nos braços dele. Eu era obcecada em ter a vida perfeita. Casamento perfeito, marido perfeito, família perfeita. E quando tudo desmoronou, eu descobri que a vida imperfeita, mas verdadeira, é muito melhor. E o que você aprendeu de mais importante em tudo isso? Letícia pensou por um momento, olhando pela janela para São Paulo, acordando lá embaixo. Que elegância não é sobre nunca cair. É sobre como você se levanta. É sobre como você transforma a queda em dança. Eduardo a beijou. E ela soube que havia encontrado não apenas o amor verdadeiro, mas algo mais raro ainda. Havia encontrado a si mesma. Davi estava preso, pagando pelos crimes que cometeu. Rebeca estava feliz e curada. Nina estava prestes a se casar com um homem que a amava de verdade. E Letícia havia transformado a maior traição da sua vida na maior vitória. Mulheres. Andrade realmente não fogem dos problemas. Elas os transformam em oportunidades. E você, o que achou dessa história? Deixe sua opinião nos comentários, se inscreva no canal para mais histórias que vão te emocionar e não esqueça de assistir o próximo vídeo que já está te esperando. Porque toda vez que uma mulher tem coragem de contar sua verdade, ela liberta não apenas a si mesma, mas todas as outras que ainda estão presas em suas próprias mentiras. Até a próxima história.